dia. Maria Elisa. Bom dia a todo mundo! Que bom ter vocês aqui de novo. Algumas que nunca vieram. Liliane, tudo bom? Maria Eugênia está conseguindo entrar. Conseguiu pelo celular. Oi, querida! A gente se conhece só pelo WhatsApp, né? Maria Eugênia, você está no mudo, amor. Você está falando, mas você está no mudo. Tivemos um encontro maravilhoso ontem, cujo link já está disponível aqui, botei no chat, vou recolocar. E a gente tem a gravação também do que foi falado com o François e a Luca, o terceiro encontro do ensinamento na Fraternidade Branca Universal, que está no YouTube. Acho que esse de ontem e de hoje a gente quer colocar depois no YouTube também. Vou pedir ao Igor para colocar. Mas temos aqui, então, nossa continuação hoje, para continuar falando da paneuroitimia. Bom dia, Claudinha. Hã? Estava cumprimentando a Cláudia, que a gente não chegou a cumprimentar. Bom dia. Maria Eugênia, tudo bem contigo? Tudo bem. Fora estes assuntos, né, de internet. O A resto... Tânia está com a mão levantada. Fala, Tânia. Então, no YouTube está como Fraternidade Branca Universal ou não? Tá, Fraternidade Branca Universal do Brasil. Vou botar o link aqui para vocês, tá? Mas Fraternidade Branca Universal Brasil ou só Fraternidade Branca Universal? Eu vou ver, não tenho certeza. Estou tentando, acho que é Fraternidade Branca Universal.br. Mas eu vou botar o canal aqui para ficar mais fácil, tá? Obrigada. Mas, Maria Eugênia, se pode ser um consolo, o som da tua voz está bem melhor pelo telefone do que ontem pelo computador. Então, estamos bem. Vou tentar ficar com esse consolo. Está uma luz em cima de você, está perfeito. Bom dia, bem-vinda. E temos então hoje, na sequência de ontem, Maria Eugênia, o movimento Libertação. Só de dizer a palavra, a gente respira, né? Você tem alguma coisa a dizer antes que eu leia aqui o significado? Esse movimento é tão forte que uma vez, muitos anos atrás, eu estava dançando aqui perto da minha casa, num parque, e quando a gente estava nesse movimento libertação, veio alguém dizer que não podia ficar lá e tal. Todo mundo saiu num estado tão energizado, porque a gente tinha acabado de fazer esse movimento, né? Naquele momento não foi uma energia boa, a gente saiu voltada, mas, de qualquer modo, ele também dá essa força, esse movimento, né? Legal. Imagino a frustração também, mandar embora. Bem, mas existe uma semelhança entre os movimentos de reconciliação e os movimentos na libertação. Mesmo se os primeiros têm muita doçura. A libertação é aquele que quebra, assim? Isso. Tá. E os primeiros são cheios de doçura e delicadeza, já os segundos, né, da libertação, se fazem com vigor e com determinação, porque agora nós somos capazes de nos afirmar. O terreno foi preparado em nós por esse trabalho consciente de escolha, de domínio de si, dos seus pensamentos e sentimentos. A nova luz que está nos iluminando quebra o círculo no qual estávamos encerrados, fechados nos nossos conhecimentos limitados, nossos conceitos estreitos demais. Nós podemos nos lançar num espaço mental infinitamente mais vasto. O novo amor, que chega para nós de todos os planos superiores, nos permite romper vínculos tecidos pelos nossos desejos egoístas e passionais.
Ele nos libera do medo, da inveja, da necessidade de possuir. Eu acho que o nome liberação é melhor que libertação, né? Porque o nome liberação dá mais a noção assim de que a gente é que se libera, né? Libertação parece que é alguém que tem que vir nos libertar. E esse trabalho é muito uma autoliberação, né? O título que a Maria Eugênia me passou foi Libertação. Então, não sei se tem algum sentido, Maria Eugênia. É uma liberação, esse aqui. No livro é liberação, mas a questão de tradução. Uma palavra, às vezes usa outra. Palavra já é um outro universo. É. Esse amor nos libera do medo, dos ciúmes, da necessidade de posse, sob o sol de uma imensa generosidade. E a liberação acontece porque houve algo que foi colocado no lugar de. Foi uma substituição. Os vínculos antigos se desfazem e são substituídos por novos, melhores. Nós passamos de um mundo a um outro, e esse mundo é regido por outras leis. Numa conferência, o mestre Peter Danov fala das 3 leis às quais os humanos se submetem segundo o seu nível de evolução. Tem a lei da necessidade, e aí a pessoa não tem escolha nenhuma. A lei da força de vontade, da vontade livre, aí há a possibilidade de escolha, mas uma possibilidade limitada. E a lei da providência divina, aí a escolha ela é ilimitada. Naturalmente, essas 3 grandes etapas representam cada uma graus que vamos subindo pouco a pouco, e cada vez com esse sentimento de liberação. E essa liberação, ela se faz primeiro interiormente, claro, mas chega um momento onde também ela se manifesta no mundo exterior. Algumas velhas relações, né? Pessoas que a gente conhecia, mas que são refratárias a todo tipo de evolução, essas pessoas vão embora. E já não acham mais você simpática como antes. E aí você fica livre para estabelecer novos contatos, novas relações. Algumas obrigações perdem de sua importância a seus olhos e vocês renunciam a elas, ou elas caem de si próprias, como por acaso, deixando vocês livres para outras atividades. Quantas pessoas aqui já fizeram experiência disso? Porque um sentimento de liberação se acompanha de uma grande alegria. Ela vai se expressar no 8º exercício, quando as mãos batem, né, uma com a outra, e um movimento assim, vivo, amplo, alegre dos braços. E aqui tem mais uma frase que eu quero ler para vocês. Eu não resisto à vontade de citar as frases cheias de poesia do mestre Peter Danov. Esses movimentos é a alegria da alma que adquiriu liberdade. É a alegria da borboleta que saiu de seu casulo. É a alegria da flor que abriu pela primeira vez as suas pétalas aos raios de sol. Por exemplo, ele fala aí na borboleta, né? Quer dizer, quando a gente vê a filmagem desse momento em que ela sai do casulo, ela precisa de força, né? Esse movimento, como você descreveu aí no começo, é mais forte do que os movimentos anteriores, né? Quando a gente quebra com força, como se estivesse quebrando mesmo uma corrente. E aí o próprio movimento, claro, ele não é bruto, mas ele tem uma força, porque senão a gente não consegue, né? Estamos excessivamente apegados às nossas paixões, aos nossos pensamentos e sentimentos negativos. Então, se a gente não exercer uma força, essa libertação ou liberação não acontece, né? É interessante porque ele diz aqui no final, o que vem depois é uma gratidão. E porque é um presente tudo isso, né? E a gratidão cria vínculos com entidades superiores, os vínculos que nos permite
continuar beneficiando dos dons que essas entidades podem nos dar. Eu me lembro que depois de explicar que o número, a quantidade de ar que a gente respira, de água que a gente vai beber, de alimentos, está tudo contado. Você morre e sabe exatamente tudo que você adquiriu e vai ter que pagar. Como assim pagar pelo ar que eu respirei? Isso é com gratidão. É a moeda, né, de pagamento. Como é que eu vou poder pagar a beleza de uma água quando estou lavando a mão? Um banho, essa deliciosidade. Não tem ouro no mundo que pague isso, mas a gratidão paga. Você ia dizer uma coisa, Tânia? Conta. O movimento seguinte justamente é bater palmas e está relacionado com a gratidão. Eu estava falando isso, mas estava sem volume aqui. Eu acho legal essa celebração, né, Maria Eugênia, da palma, depois, quer dizer, na hora que você pode celebrar uma conquista, que é uma conquista sobre si mesmo, né? Que é a maior conquista que tem, né? Na verdade, não existe outra, né? Uhum. Tânia, você ia dizer alguma coisa? Não, era isso, né? Que depois do Libertação a gente comemora e agradece, né? Com essa grande libertação, né? Então, tudo tem uma sequência muito lógica, né, e muito libertadora, né, nos movimentos da paneuritmia, né, eles são movimentos progressivos, né, no sentido do aprimoramento, né, interno. E essa ideia de que um está relacionado com o outro, que você encontra ecos, né, no nosso desenvolvimento pessoal, na criança também. O que acontece com aquele pequenino de 3 anos, a gente observa, lá na adolescência, aos 14, 15 anos, vai aparecer certas tendências. É interessante. E Uma outra questão da libertação, que eu procuro também trabalhar quando eu danço e tudo, é libertação de sentimentos, né? Porque a gente tem muitos sentimentos, né? Desejos e tal. E a libertação, ele feito com essa, como ele é muito potente, né? A gente vai realmente conseguindo perceber a ação dele, se focar em algumas coisas que a gente queira se trabalhar, né? Não só nas relações com as pessoas, na relação conosco mesmo, né? Que às vezes até é mais difícil do que com as pessoas, né? De coisas que a gente acha que tem que se aprimorar, enfim. e É depois como eu enxergo, né? E sim. Não, e é lindo. A gente está dando um teaser, você vai poder ir no retiro? Você vai poder Eu, estar no eu centro? vou, eu vou. Bom, Eu vou escrever até para o Igor ontem. Oba! bom, que bom. Depois aqui, Maria Eugênia selecionou para a gente aqui o número 13. O número 13 sempre vai dar algum nível diferente, né? Esse 13 é um tear, é uma tecelagem, né? E isso nos coloca em relação com o aspecto feminino das energias construtoras da natureza. A gente sabe que a matéria viva é um tecido de energias e vibrações. É engraçado, né? Porque mesmo na bioquímica, na biologia, nós temos um tecido muscular e até o sangue é um tecido. O tecido sanguíneo é líquido, mas é chamado de tecido, né? No microscópio você reconhece. Tudo é tecido do micro ao macro. E esse tecido de energias e vibrações é percorrido por correntes assim, inúmeras correntes, uma circulação de energias que são cruzamentos quem está dançando a paneuritmia vai executar. Primeiro, eles tentam se integrar harmoniosamente ao trabalho incessante da Mãe Divina, que vai entrelaçando as linhas de força no plano etérico. E, por outra parte, o movimento dos braços indica toda uma atividade no plano astral, uma construção segundo um ritmo regular, dinâmico. Pode-se ver, inclusive, uma chamada da segunda parte de abrir, que era uma abertura, um intercâmbio. Aí vem uma tecelagem dos sentimentos mais nobres, dos mais puros. E a irmã que escreveu a letra para essa melodia
parece que foi inspirada por essa ideia, porque ela escreveu que a paz e o amor possam reinar em nossos corações, que a bondade, a clemência vivam em nós. Nesse exercício, nós trabalhamos edificando o coração espiritual, o coração reflexo da alma, coração puro como um cristal. Todos os nossos momentos de inspiração, de maravilhamento, todos os nossos impulsos de amor, nossos desejos de participação, de compartilhar, todos os nossos entusiasmos são aí os melhores materiais. Isso é tão bom, né? Porque você pode ter 90 anos ou 9 anos, entende essa linguagem, né? Essa linguagem do coração. Maria Eugênia, você nota a diferença entre as pessoas mais velhas e mais jovens que dançam a paneuritmia? Eu sinto que é tão universal. Conta pra gente. É claro que tem um tipo de energia diferente, né? Crianças adoram, até cachorros adoram. Quando a gente dançava no Trianon, tinha tanto bebês como cachorros que os donos tinham que arrastar, ou as babás ou as mães segurarem a criança, porque queriam ficar lá olhando e ouvindo a música. Mas é uma música que realmente afeta todo mundo, até do reino animal, que tem algum tipo de abertura, né? E isso dela poder ser dançada dos 3 aos 93 é muito bom, né? É muito bom. E, Eu dancei pela primeira vez, aprendi quando eu tinha 23 anos. Era algo para mim tão sério, tão sério. Teve uma amiga que disse, Laura, sorri um pouco, porque estava tão compenetrada, era tão grave, era tão grande. Aí, bom, depois, claro, a gente vai crescendo e vai entendendo, né? Você vai relaxando, né? Mas é tão solene, ao mesmo tempo que é alegre. É. E então, ele dá aqui um conselho. Assim, nós precisamos de muita vigilância, de muito domínio sobre si para fazer essa construção perfeita. Porque no cotidiano a gente está sempre atravancando esse caminho, porque apesar das decisões que nós tomamos, da boa vontade, a aprendizagem da perfeição é muito lento. Como é difícil de alimentar somente os nossos pensamentos positivos para consigo mesmo e para com os outros, para com os eventos que acontecem. Mas o ensinamento nos dá métodos para conseguir isso. Enquanto nós negligenciamos esses métodos, nós vamos tecendo fios no astral inferior. E aí fazemos mal a nós mesmos e para os outros. Agora, quando nós sentimos negativamente os defeitos de alguém, por exemplo, a gente emana uma força, um fio que atinge esse alguém. Mas a outra parte do fio está conosco, está em nós. Então, quando a gente fica ali de maneira pesada sobre os defeitos dos outros, nós estamos alimentando e reforçando esses defeitos. E a metade fica conosco. Ele explicava, Peter Danov, mas eu me lembro de aprender isso com o Omran, quando eu critico, eu vou jogando uma ponte. E aí estou criticando uma coisa bem específica. Se eu continuo criticando, essa ponte um dia fica quase que sólida. E aquilo que eu critiquei no outro vem a mim. E eu acabo manifestando exatamente aquilo que eu critiquei. Claro, na França, quanto mais eu critico, mais inteligente eu sou. Porque faz parte da civilização francesa, né? Esse discernimento acaba sendo uma crítica. Mas por que o Rembrandt dizia, mas e por que não discernir o que é muito bom? Né? É a nossa escolha. Enfim, em virtude dessa mesma lei, admirar e se alegrar do bem por toda parte é se beneficiar a si próprio. E essa é a atitude a cultivar para a nossa maior vantagem. Então, pelo menos nesse curto instante de dançar o tecelar, vamos nos abrir totalmente à visita de entidades superiores, ao rio do amor desinteressado, que ele possa jorrar do nosso coração
e se expandir pelo gesto das nossas duas mãos, assim que nós mesmos ficaremos inundados. Gente, até a voz vai embora. Inundados pelo amor, né? Inundados de amor. Fala, Maria. Tem alguns temas na paneuritmia que se repetem. Deixa eu pegar minha água aqui. Então, por exemplo, do despertar para o reconciliação, o despertar a gente teve aquela abertura para a luz, para o divino, e isso já nos deu uma primeira noção daquilo que está bagunçado dentro de nós, daquilo que não está em ordem, daquilo que não está relacionado com a luz. E aí vem, então, o segundo movimento de reconciliação dessas contradições. Esse tema se repete com o 6 para o 7, né? O número 6 é a abertura. Quando a gente abre, também acontece a mesma coisa. Você abre primeiro para a direita, para os pensamentos, para a razão, e depois para a esquerda, para os sentimentos, além de, ao abrir para a direita, você está abrindo para fora, para o mundo externo, e ao abrir para a esquerda, está abrindo para o mundo interno. Então, novamente, essa abertura nos coloca já numa consciência maior dessas contradições internas, e aí vem a necessidade de um movimento mais forte, que é esse da liberação. Uau! É bom gravar essas noções em letras de fogo na gente, né? E agora a Maria Eugênia selecionou o movimento 21, a alegria da terra. E aí Na verdade, selecionei o 22, mas eu gosto de todos, né? Peraí. Então vamos no 22, porque eu vou ser fiel. Eu marquei aqui errado. Então, é faire connaissance, é conhecer o outro, né? O encontro com o outro. Agora a cada um vai ter que pesquisar que alegria da terra é essa, né? Bem, nesse 22, o encontro do outro, o mestre Peter Donov colocou esse movimento bem tarde, né? No desenrolar da paneuritmia. Significa muita coisa, mesmo se de início surpreende, porque como que a gente ainda não se conhece? A gente já fez 21 movimentos juntos, a gente percorreu lado a lado todo um caminho? Não, mas a nossa relação com os outros ainda não foi bem exercitada. Dançar 2 a 2, né? Se sincronizar gestos e passos, isso obriga muita atenção e ao respeito do parceiro. Dançar em círculo, manter uma equidistância entre os casais, vai desenvolvendo a preocupação de um comportamento coletivo e harmonioso. Bom, isso sim, só que do ponto de vista iniciático é outra coisa. Estamos aqui falando de um intercâmbio profundo, real, essencial. A gente está frente a frente com o outro, a gente dá as mãos um para o outro. E é um intercâmbio profundo. Não há uma palavra, mas um olhar. E tudo depende da qualidade desse olhar. Por isso que encontrar o outro pode vir somente depois de vencer e depois da alegria da terra. Isto é, depois que a natureza superior em nós se instalou e é rainha, ela é dona. Aí sim, esse intercâmbio de alma a alma, de espírito a espírito, é possível, esse encontro ideal, verídico, esse encontro que vai resolver todos os problemas nos casais, ou entre amigos, ou entre associados, porque é o reconhecimento do valor intrínseco de cada um,
qualquer que seja a função que ele desempenhe. Eu quero morar nessa página. Fala um pouquinho, Maria Eugênia. Esse ciclo que começa no quadrado e vai até a alegria da Terra é uma espiritualização dos elementos. Então, é como se a gente, de fato, só no quadrado a gente está trabalhando com a Terra, no beleza, com o ar, no agilidade está trabalhando com a água, no vencer está trabalhando com o fogo, e na alegria da Terra está trabalhando com o éter. Então, depois de ter passado por esse trabalho com os elementos, é que a gente finalmente está pronta para esse encontro com o outro. O conhecendo-se é um pouco como um namastê dançado, né? A gente olha nos olhos do outro, nu, sim, a gente se apresenta para o outro como a gente é, e olha profundamente, e reconhece nele a mesma chama divina que existe em nós, né? Então, o eu que está em mim saúda o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. E tem um momento antes de desfazer esse momento em que a gente está frente a frente, no último momentinho a gente olha para cima, para não ficar hipnotizado nessa relação individual. Entrega, amplia, né? E assim como quem vira para dentro, em vez de ter só aquele amigo, tem agora 1 milhão de amigos, né? Como diz a música. Eu acho um barato isso que você está falando, porque eu não tinha noção desse detalhe. Eu já tinha dançado algumas vezes a paneuritmia, quando eu fui esse ano lá, agora em agosto, para o sul da França, e dancei com um irmão lá, mais velho, e muito correto. Quem conhece o João Roberto, Laura conhece ele bem. E ele me chamou essa atenção, que ele olhava para mim, depois ele olhava para o céu. Ele olhava para mim, depois ele olhava para o céu. Eu achei aquilo o máximo, né? E comecei a fazer, mas não sabia que era uma coisa recomendada pelo exercício, achei que era uma coisa dele. Agora você está me explicando, realmente é a coisa de elevar o olhar, né? Elevar a relação, não ser ali só uma coisa tete a tete. É até o ponto importante que quando a gente cruza alguém na rua e faz um oi, nós não devemos olhar depois para o chão. E acontece que você está caminhando e você vê oi e olha porque tem uma coisa para olhar, imediatamente tenta corrigir, tenta mandar algum pensamento para essa pessoa, porque iniciaticamente eu te encontro, oi, tudo bem? Oi. O meu olhar tem que ir para frente, para cima, para longe, não para baixo. A esse ponto é mágico. Mas aqui o Omran continua dizendo, depois do olhar que mergulha na alma do parceiro para pegar a essência desse ser, existe um movimento e a gente vai juntos para frente e depois a gente vira as costas um para o outro. E aí cada um tem seu papel para desempenhar. Um está virado para o exterior do círculo e comunga, né, com o oceano da sabedoria cósmica, da qual ele capta energias, e o outro, que olha para o interior, mergulha no amor cósmico e traz esse amor cósmico tesouros. Quando de novo a gente se revê, frente a frente, cada um oferece a sua parte, a unidade reconstituída com seu impulso para a verdade, em direção à realidade de uma vida, de um porvir esplêndido, que todos aqui podem criar juntos. Aí ele diz assim, eu queria ir mais longe ainda. Encontrar o outro me parece ser esse grau de maturidade espiritual, onde reconhecemos em todo o ser o nosso próximo. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de toda a tua força. E é o primeiro mandamento, né? E o segundo é similar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que as pessoas já entenderam o que é esse a ti mesmo? Porque essas palavras para o mestre, Peter de Novo, são
a gente tem que juntar isso com aquela inscrição que está no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Esse ti mesmo é o teu eu superior, a nossa individualidade, o nosso ser verdadeiro, divino, Filho de Deus. Por isso, esse segundo mandamento é similar ao primeiro, porque é como dizer: ama em teu próximo a parcela divina que existe em você mesmo. Quer dizer, ama a parcela divina e você saberá que ele é você. Aí você faz um fast forward e chega nos neurônios espelhos que a ciência descobre. No nosso cérebro, nós somos o outro. Se alguém come uma maçã na minha frente, eu estou com fome, eu vejo alguém comendo, os circuitos que eu posso ver numa telinha de computador que acontece no meu cérebro são idênticos aos circuitos que vão se acender quando estou eu comendo uma maçã. O que eu vejo no outro, eu vejo em mim. Isso é genial saber que a neurofisiologia eles conheciam tão bem, né? E já conseguiram dizer há mais de 2000 anos essas coisas. Enfim, todos os grandes místicos são testemunhos desse estado de consciência onde conhecemos a unidade de todos os seres, de todos os verdadeiros ensinamentos espirituais. Eles acabam se juntando nessa noção primordial. Conhecer o outro, o momento onde a gente pode se conhecer a si próprio e o outro consigo, como chamas, centelhas da grande alma universal, do dinamismo de uma criação em perpétua renovação. Esse exercício gera um grande dinamismo, uma alegria, algo que exulta e nos dá vontade de cantar dançando. Eu sou tu, tu és eu, nós somos um. Bom, e aí vem o 24, né, que você selecionou. Kolko sme dovolny. Como estamos felizes. Como estamos felizes, né? O que você falou? Como estamos felizes. Na verdade, essa seleção foi toda assim de movimentos que são do casal, né? Esse entrelaçamento, né? Desde o tecer até... Legal. É o número 24. Em francês, Maria Eugênia, não tem o verbo ser e o verbo estar. Uma calça é azul e ela é suja. E fica estranho, né? Em inglês tampouco. Tem só o is. Nas traduções é que você vê a filosofia que te permite uma coisa. Eu estou cansada, mas eu não sou cansada. Eles não têm essa possibilidade em francês e em inglês. Je suis fatiguée. A nossa língua é muito mais libertadora, né? Nós temos o dobro de... mas é interessante, porque eles acabam conseguindo, né? É uma atmosfera, uma língua, a egrégora, né? Também traz uma atmosfera. Mas esse estar e ser, na hora que você ensina para um americano que está aprendendo espanhol ou português, que existe uma diferença, diz, como assim? Mas que interessante! Abre uma janela, né? Mas esse movimento, disse o mestre Peter Donov, nos ajuda a adquirir estabilidade. Cada dia nós somos tentados por uma frasezinha: já basta, né? Ontem eu fiz esforços, eu fui ao amanhecer, eu fiz os exercícios de ginástica, eu dancei paneuritmia, agora eu posso descansar. É uma tendência natural, eu sei disso, mas é importante não ceder, senão a gente vai recuando e vai sabe quando você está no lamaçal, vai ficando na vida antiga, imaginando que vai ser melhor assim. E talvez realmente por um momento a gente se sinta mais livre, porque vai ter menos esforços para fazer, mas isso não vai durar. Aí, de novo citando o mestre Peter Donov, quando vocês cheguem nesse movimento, como nós estamos felizes,
dancem ele com a consciência que ele vai ajudar vocês a vencer a tentação de recuar. E pouco a pouco vocês ficarão abrigados. Hello, Juliana. Os dois movimentos desse exercício ficam bem em contraste um com o outro, porque o primeiro ele fala de recolhimento, de interiorização. É um momento para auscultar o nosso mundo interior, para inventoriar as riquezas adquiridas e provar, sentir uma ampliação da nossa consciência e reconhecer a nova luz que está iluminando cada coisa para saborear a harmonia na qual estamos banhando. Enfim, para perceber as maravilhas da vida. Essa beleza que mora em nós, então vai transvasar para o mundo externo. E aí as cores ficam mais vivas, as flores mais belas, os perfumes mais cheirosos, os rostos mais amáveis. Tudo fica mais intenso. E nós nos sentimos elevados por uma onda de amor. Uma imensa onda de amor, de alegria, de admiração e de gratidão. Nos sentimos animados por um possante desejo de participar ativamente a essa vida que se renova, que renasce sempre. Ao mesmo tempo que ele fala em progresso, né, esse movimento inclui a aceitação do regresso, né, porque a gente começa dando 3 passos para frente e 1 para trás, 3 passos para frente e 1 para trás. É como se fosse esse ensinamento de que a gente nunca consegue ir direto. Você ia dizer alguma coisa, Laura? Você abanou a mão? Não, é porque eu estava dizendo oi para o Fábio, que passou e fez assim. Então, desculpa, Maria Eugênia. E, então, quer dizer, o saldo é positivo no fim. Se você andou 3 para frente e voltou 1, você deu 2 passos para frente, de fato, né? E é interessante essa fala sua da estabilidade, porque ele é o único movimento da paneuritmia que é naquele compasso eslavo, né? 7/16 ou 7/8, e que cria uma assimetria, e então o jeito de dançar é todo puladinho, né? Como as danças folclóricas búlgaras, né? E na primeira coreografia, vamos dizer assim, a gente está só lado a lado, e na segunda a gente se dá as mãos e vai, né? Termina assim meio de uma maneira apoteótica, né? Porque é como se a gente já adquiriu tanta coisa, né? Do 1 até o 24, e aí os números também têm sempre um significado, né? Que então estamos nesse momento de muita alegria. Aliás, é impossível dançar esse movimento sem ficar feliz. É, até nos momentos de tristeza a gente pode dançar sozinho num quarto até para lembrar, né? Porque fica impresso na gente. E ele fala aqui desse segundo movimento, desse mesmo momento da paneuritmia, que permite expressar com gestos amplos, dinâmicos, esse elan que sai do fundo do nosso ser. E é um impulso criador e age com as mesmas forças que o movimento beleza, e em linhas retas no plano vertical. Então a gente se deu a mão, a gente se uniu para agir, e com a mão, o braço que ficou livre, a gente tenta a levar consigo todos os seres em volta de nós. É um período 4 vezes, um período de preparação que depois vem seguidos por uma expansão criadora, segundo a lei cósmica do fluxo e do refluxo, do inspirar e do expirar. E a gente de novo se sente no Jardim do Éden, todos juntos, participando dessa roda universal,
Nas nossas lendas, né, na Bíblia, tem um casal só no Jardim do Éden, mas é bonito no esoterismo ver o paraíso, o Éden, como um lugar com muitas pessoas. Já dá uma outra alegria, né, aquarianamente falando, Carlinha. Fala uma coisa aqui, você, cara. Eu estava falando para a Ju, que entrou agora, né, que os exercícios que a gente está falando são das duplas, né? E a gente já fez algumas danças sagradas, Juliana gosta muito de dança sagrada, que ligada a essa frase do ama teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, toda a tua alma, que foi o exercício anterior, né? E agora nesse é como se fosse uma celebração, né? Uma celebração desse encontro que elevou a ambos, né? Realmente ele dá uma alegria, né? A gente ri quando está dançando ele, é muito gostoso. É um privilégio, né? Ter sido assim, eles nos apresentaram, né? O mestre Peter Danov e o mestre Omran levou para a Europa, também para a França. Que privilégio, né? Porque como é que a gente vai ser digno de uma coisa assim? Já é o fruto de tanta elaboração, são coisas tão perfeitas. E nós aqui começando uma vida, oba, vamos ser espiritualistas, vamos entender, vamos abraçar a alma, e a gente ganha de presente coisas já tão consagradas, né, na magia do gesto, do rito. Tem aqui, tem momentos assim, o mestre Omram diz que eu acho que eu entendo o Peter Danov, que esses movimentos descem nas profundezas do subconsciente e lá o iniciado encontra os níveis mais elevados da superconsciência, porque no nosso mundo de psicologia nós estudamos o consciente, o inconsciente, o subconsciente, o inconsciente coletivo, mas nós não temos relatos nos seres da psicologia, mesmo transpessoal, nós não temos uma definição da supraconsciência. E os mestres estão sempre querendo que a gente se refira a esse estágio também. E, inclusive, ele aqui cita o Haydn, que é um músico que escreveu a criação, né, compôs a criação. Depois de um dueto de amor, Adão diz para Eva: "Oh, cara mulher, vem comigo, me segue." E aí eles vão passear nos jardins esplêndidos, louvando Deus, louvando toda a criação, e todas as criaturas cantam com eles louvores ao Criador. E Haydn, parece, ele ficava de joelhos todas as manhãs antes de começar a compor essa obra. E ele conseguiu, com o pensamento dele, se elevar até essa imagem do paraíso que nós todos temos, do qual nós temos a memória lá no fundo de nós mesmos. E o mestre Peter Danov profetizava a realização desse paraíso sobre a Terra. E aí, algumas palavras mais, ele diz: as pessoas não apreciam mais que eu os aplausos, né? Porque, em geral, no final de um concerto, de uma interpretação musical, as pessoas ficam aplaudindo. E alguém me disse o mestre Omran, disse assim que o reconhecimento, a gratidão durante a paneuritmia, né? Quando as mãos batem e quando tem o saltar, né? A gente levanta os braços e põe as mãos que dão um tapa juntos. Isso é uma expressão de algo infantil. Enquanto que na alegria da terra nós estamos felizes e vem esse elan para o céu, interpretado como uma oferenda, como uma consagração. Aí sim é o gesto de alguém maduro, consciente. Mas vamos lembrar de uma outra noção que o ensinamento nos traz. As energias benéficas que nós emitimos vão encher os reservatórios do bem. Existem no mundo 2 grandes reservatórios. Para um vai todo o bem feito no planeta, para o outro todo o mal. E aí esses reservatórios são utilizados.
E se a gente quer que esses reservatórios sirvam para a Terra, é bom consagrá-los, como ensina o mestre, a vinda de uma idade de ouro, a realização da idade de ouro. Quando um animal peçonhento precisa fabricar veneno ou uma planta, eles conseguem centenar nesse grande reservatório do mal. Mas aqueles que querem fazer o bem, eles também têm acesso a um imenso reservatório que contém todo o bem feito no planeta. E é graças a esse reservatório que a idade de ouro pode descer aqui, no plano concreto planetário. Fala, Maria Eugênia. Estou pensando. Um movimento de paneuritmia, olha tudo que a gente falou aqui. Esse movimento foi composto primeiro com duas sequências de 2, né? Porque tem essas duas coreografias, então a gente, o mestre Pekadana compôs essas 2 vezes isso. Mas esse é um movimento de que os discípulos gostam tanto, né? Então, tem alguns movimentos que eles repetem, dependendo da gravação que você pega, eles vão indo, vão fazendo mais. Esse é um deles, Everá é outro, Conhecendo-se é outro, e nesse aconteceu que os discípulos acabaram criando 3 outras melodias intermediárias, e, consequentemente, as letras também, né, com a aprovação do mestre Ben Sadoun. Então, algumas gravações têm essas 5 sequências, né, para a gente poder dançar mais tempo, poder se alegrar por mais tempo. E a gente também brinca que esse movimento é como se fosse a lua de mel. A gente se conheceu no 22, né? No 23 a gente começou a celebrar esse momento de conhecimento com um belo dia. Este é o dia que Deus fez para nós. No 24 a gente está explodindo, que é como estamos contentes, estamos explodindo de alegria, né? Então, a gente brinca que é a lua de mel, porque o movimento seguinte é o passo a passo, em que a gente volta a estar só lado a lado, não se toca, e é o movimento mais longo de todos, e o movimento é muito simples, é só um movimento com os pés, mas a música é pé no chão e cabeça no céu, né? Lindo. É. E falando de passos, né? Esse próximo que você escolheu para a gente hoje, o movimento 25, que é o passo a passo. E ele nos leva para a revelação que aconteceu no exercício número 15, que era o A1. Nós vimos ontem, né? Que tem o nosso papel de transmitir energias do céu para a Terra e depois da Terra para o céu. Temos as pernas, né, que estão separadas, somos positivos com relação à Terra e comunicamos a ela, e temos pela ponta dos pés a corrente solar que nos atravessa. E quando as nossas pernas já se reúnem, né, dizem reunir em francês, se unem, vem a corrente terrestre captada pelos calcanhares, que vai se manifestando e se elevando para o Sol. E é um longo exercício, e a gente vai trabalhando para desenvolver nossa sensibilidade para as 2 correntes. Os movimentos induzem uma alternância que é rápida. E aí ele vai indicar uma maneira de fazer que talvez seja útil. No início, quando a perna direita está ativa, ele diz: eu me concentro somente na corrente solar. Eu toco a terra com delicadeza, com amor, com respeito. Fico feliz de transmitir a ela essa corrente de vida tão intensa, calorosa, luminosa.
E quando a perna esquerda age, aí eu me concentro sobre uma corrente que vai ascendendo, vai subindo. E ela vai me atravessando pelas duas pernas unidas e eu imagino que ela vai se elevando para o céu. Assim, é a adoração da terra, o seu desejo da terra de ser agradável ao céu, de servi-lo, de oferecer ao céu frutos que nasceu da união. Isso é algo bem de Zoroastro, né? O Zoroastro chegava a falar que a terra tem quase que um orgasmo se oferecendo, se abrindo para que o camponês puro está semeando para aqueles grãos e a terra se abre. O Steiner aproveitou muito na agricultura biodinâmica dessa imagem do próprio Chiré, que era amigo dele, e aquele que escreveu Os Grandes Iniciados. Aí o mestre continua: quando a sensação das duas correntes está bem estabelecida, aí eu eventualmente consigo sentir a alternância, como indicam os movimentos. E dançado dessa maneira, passo a passo, né, esse movimento, não vai parecer nem monótono, nem longo demais. Ao contrário, ele vai encher vocês de vida e alegria. Mas então por que esse exercício não vem logo depois do Aum? O que aconteceu? Alguma coisa muito importante. Nós desenvolvemos e estabelecemos em nós um nível de vida superior. Isso justamente é que nos permite desempenhar um papel que nos torna capazes de receber e de dar, de captar e transmitir energias preciosas. E o mestre Peter Nanov dizia: nunca esqueça que seus estados interiores não têm a ver somente com vocês, mas influenciam também todos os outros. Mesmo se vocês não sentem isso muito claramente, vocês estão em ligação com todos os membros de sua família, da sociedade e mesmo além, com todos os seres da natureza. Tudo que vocês vivem se reflete sobre esses seres aos quais vocês estão vinculados. Se vocês avançam, eles também vão para frente. E se vocês começam a ficar mais sombrios e periclitar, eles sofrem. A causa dessas influências nefastas. Então vocês querem ser úteis? Vocês querem ajudar toda a humanidade, até mesmo os animais, as plantas, as árvores? Tentam tornar a sua vida cada vez mais espiritual, porque de uma maneira sutil, de uma maneira imperceptível, vocês estão levando com vocês toda a criação para as alturas e vocês atraem bênçãos para todos os seres. Por isso que era importante atingir a vida larga, bela da individualidade. Por isso que temos que a qualquer custo mantê-la. Somos responsáveis por tantos seres. E esse movimento foi criado pelo mestre Peter Nanov para que nós nos tornássemos mais conscientes do nosso papel. Ele nos deu belo dia para que nós pudéssemos manter o nosso equilíbrio. E ele vai depois trazer, e vai ser o movimento seguinte, né, de madrugada, de grand matin, de manhã, para que a gente possa preservar nossa paz interior. Nesse movimento, como ele disse aí, de algum modo, enquanto você falava, a gente primeiro dá 2 passos para a direita, depois 2 passos para frente, e aí uma caminhadinha de 4 passos com o pé direito. Aí repete tudo com o pé esquerdo, né? Então, ele tem essa lentidão que realmente permite que a sua consciência fique muito mais atenta, inclusive para não se perder na distração, como é muito fácil, como você está fazendo a mesma coisa, você pode se distrair. E justamente é importante ficar em contato o tempo todo, atento ao movimento, à música, ao sentimento, né? Tudo junto. E quando você abre, você recebe energia do sol para a terra.
quando você junta, você manda a energia da Terra para o Sol. E, claro, a gente é o veículo dessa energia que sobe e dessa energia que desce. Então, a gente fica, claro, muito mais energizado no fim, né? Muita gente sente, no fim da paneuritmia, esse aumento de energia. Sim, e inclusive aqueles últimos movimentos, quando todos cantam juntos, é óbvio que alguma coisa sobe dos mundos interiores abençoados da Terra. É algo que comunga entre céu e terra. É óbvio, para quem vê de longe, dá para ver uma mini aurora boreal em pleno dia, porque é muito lindo. Eu me lembro de chegar, às vezes eu morei na colina do Bonfim, e aconteceu que certas quartas-feiras, por alguma razão ou outra, eu estava chegando para ir almoçar na hora que estava terminando a paneuritmia. E o negócio vem aqui, eu só estava ouvindo, ainda não estava vendo. E você para, você fica em oração. Isso me lembra aquelas caravanas todas lá na Mongólia, que no Vesak tem aquelas celebrações, né, de Buda, do aniversário da iluminação de Buda, e dizem que os cavaleiros descem de seus cavalos. Tem vários livros belíssimos que descrevem quando uma pessoa está por ali caminhando e sabe que está havendo uma cerimônia ali, ouve, e esse esplendor você fica parada. E já aconteceu comigo de chegar, apesar de estar querendo ir rápido, de ter que parar. E há alguma coisa maior que convida para uma oração. Isso é muito lindo. Muito bom, gente. Eu acho que foi o último movimento, né, de hoje, que a gente programou de falar. E, bom, essa é uma preparação para quem vai, também para quem não vai, porque o encontro, a paneuritmia continua existindo, mas a gente quis fazer esses dois encontros, esses três, na verdade, né? O do François com a Luca, e o de ontem, aqui com a gente, e o de hoje, né? Para dar um panorama geral, para a gente já ir entrando na energia para quem vai no encontro, né? Porque é uma oportunidade de praticar. Então, a gente vai estar lá no Centro Fraternal Chave Essencial. A programação está linda. Eu acho que todo mundo aqui já teve acesso à programação, né? Ou, se alguém não tiver, coloca aqui no chat, que a gente envia. Mas está bem bacana. A Maria Eugênia vai estar com a gente. A Laura não vai estar, que ela vai estar nos Estados Unidos, mas eu vou estar, a Maria Eugênia, eu acho que muitos aqui, que estão aqui na reunião. O coração vai estar com você. É. Por isso que a gente também quis fazer para a Laura participar de alguma maneira, né? Quisemos fazer. A Tânia não teve acesso. Quem tem o contato da Tânia, Maria Eugênia, você tem o contato da Tânia? Posso mandar? Você passa a programação para ela? Ótimo, maravilha. Então, a programação está bem bonita. Fala. Talvez a Silvia, ou a Liliane, ou Maria Elisa, Solange, alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Sim. Eu quero agradecer muito por ter participado, ter escutado. Bom dia a todas. Tenho escutado todas as lives sobre esse assunto que eu amo há muitos anos. E todos os contatos que eu tive das danças foram no YouTube, dançando sozinha e sentindo uma elevação impressionante, de arrepiar, e é um encontro. Então você tem que vir, né, Liliane? Poxa vida, dança sozinha! Um dia eu vou. Eu recém voltei de viagem, então estou assim ainda aterrissando aqui. Você está longe, né? Você está no Rio Grande do Sul, né? É longe, eu estava em Israel, eu estava mais longe. Ah, bom, Você falou, que legal. Agora está pertinho, né? Sim. Em Israel? Fala de novo que falhou. Em Israel, você teve contato com pessoas da paneuritmia, do ensinamento do Omran, do Denov? Não, só pelo YouTube, porque eu sigo há muitos anos essa arte.
A minha história eu já te contei, né? Um dia eu conto de novo. É genial, mas aqui, de repente, porque tem uma pessoa que foi para a França e foi estudar filosofia. A E, Silvia? não, o Uriel. Ele era professor de teatro no Technion, lá em Tel Aviv. Ah, Technion, sim. tipo o MIT de Israel. E ele todo Uhum. feliz, todo jovem, e vai contar para o mestre o que ele vai fazer. Mas o quê? Estudar filosofia? Como assim? Ele já tinha, né, a profissão dele. Estuda o ensinamento. E ele depois diz assim: eu não só segui cegamente porque é o que eu queria mesmo, mas eu agora sei do que o mestre me liberou. Tem que estudar não sei quantas teorias, caramelos filosóficos que se dão na universidade, e ele disse sem ter maturidade. Porque uma coisa é você estudar os grandes pensadores, podendo situar cada um no seu valor na ciência iniciática. Mas para isso tem que ter estudado a ciência iniciática. Sem a ciência iniciática, estudar filosofia fica um negócio muito estranho. Porque É no você, outro mundo. de Kant a Kafka, passando por Schopenhauer, e como é que você se situa, né? E ele é um ser muito bacana, muito amigo, né, Carlinha? Ele entrevista pessoas e ele tem uma fraternidade, um grupo, né? Ele traduz muitos livros em hebraico e tem Hum, um grupo, eles têm reuniões e volta e meia vem uma peça de teatro para ajudar o ensinamento da fraternidade branca universal. lindo. Ai, que lindo. Se tiver algum material dele, me manda. Eu quero ver. Bom, eu só sei dele na França, então tem só em francês, né? Não, Mas francês eu ainda entendo melhor do que hebraico, apesar de ter vivido lá o suficiente, eu entendo melhor o francês. então eu coloco vocês em contato, Liliana. Tá bom. É a revista. Que lindo. A revista tem da Teosofia aí no Sul? Tem, tem. Tem, sim, sim. E como é que ela tá? Eu não Você, sei, cheguei agora, não voltei a entrar em contato com o pessoal ainda. porque Não entrei em contato com ninguém. eles têm uma dessas revistas no Centro Fraternal, lá em Guaratinga. Hum, Se der para ah, você ir sim. lá, a Eu gente posso falar com o Joaquim, esposo da Patrícia? uhum. Patrícia da França, que é amiga da Viviane? As ligações Querido entre... Joaquim, ele esteve aqui em casa, ficou hospedado aqui com a Patrícia. Não, olha só que lindo. Olha, E a gente ele... vai ter o evento de início de 2023, tá? O congresso de virada de ano. A gente vai ter Aonde? os 12 primeiros Aonde? dias de ano no Centro Fraternal. Ah, que maravilha. Quem sabe a gente vai ter esse encontro. E a Viviane que me colocou em contato com a Laura, lá da Suíça, que disse para mim que eu tinha que ir lá viver nesse grupo. Exato, estamos te esperando. Já tem bastante gente já morando lá. Eu acompanho tudo. Ensinamentos. Maria Eugênia, muito obrigada pela inspiração, que coisa linda. Breve eu vou adquirir os livros. Ótimo. Que a Carla estava mencionando, os 12 primeiros dias do ano contêm a semente energética dos 12 meses do ano. Então a gente planta no dia 6 de janeiro, o mês de junho. Então, vivendo 12 dias de uma maneira mais consciente, Uhum. ajuda a abrir caminhos às sementes solares para o resto do ano. Tem lendas lindas dos meses do ano, como grandes homens vestidos de branco, longo, nas florestas cheias de neve, se reunindo para conversar sobre como é que vai ser o ano. Inclusive, eu me lembro do Rembrandt dizendo: "Diga a 2020, o ano que passou, Carlinhos, eu acho que o ano que passou pode nos recomendar para o ano que vem. Quer dizer, no fundo, cada hora é uma entidade, cada semana, cada mês, né, nós podemos vivificar tudo. Por isso que o Centro Fraternal vai estar aberto a todos que quiserem ir passar os 12 primeiros dias do ano. E claro, o Natal também, se quiser, mas em geral é coisa mais de família. Vou lá, Maravilha. traduzindo a Carlinha. Ah, muito bem. Muito prazer a todas. Muito prazer em conhecê-las. Que a gente possa estar reunidos mais vezes. Vou ficar ligada nos grupos. Maravilha. Tudo de bom para você.